Daqui a pouco sai um solzinho lá, tomar um sol, né? Meditando na palavra do Senhor. Que Deus venha abençoando a vida de vocês, abençoando a nossa vida, né? Possamos ter mais um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus venha abençoando a vida de cada pessoa nesse momento. Amém? Vamos louvar a Deus, né? Com os louvores. Depois nós vamos para a palavra. A palavra de Deus nos edifica, né, irmão? Ela nos transforma. Né? Ela nos sustenta como um alimento, né? Que Deus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É assim que tem que ser o homem, né? Ver se eu tenho. Eita, piorou. Amém? Estamos tentando arrumar aqui a imagem para ficar melhor. Será que esse aqui fica bom? 8mm aqui. Tentar na normal aqui, né? Amém? Que Deus venha abençoando a vocês e a cada pessoa que estiver aí, né, irmão? Que Deus é maravilhoso. Né? Deus venha abençoando. Vamos cantar os louvores aqui, irmão? Cantar o Rei está voltando aí, começar nosso dia bem. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desse santo. Aí só começar a fazer a live, já começa o telefone a tocar. Eita, Deus maravilhoso, hein? Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Quando o som de muitas águas nos ouvidos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando,
o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, onde vocês se encontrarem nesse exato momento, amém? Onde tiver dois ou mais reunidos, ali eu estarei. Que Deus se faz presente, irmãos, no lugar onde a gente se encontra, transmitindo a palavra, falando dele. Ele se faz presente, né, irmão? Nós estamos chamando Deus, né? A único que é digno de receber. Vamos compartilhando, né, irmão? Você que entrou aí, você que vai entrar, conecte aí e transmita a palavra de Deus, irmão. Vamos compartilhar, sabe? Quando a gente compartilha a palavra de Deus, é muito bom, sabe? Compartilhar, né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, onde vocês se encontrarem, amém? É muito bom falar de Deus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta, aleluia, Ele vem nos buscar. Que Deus venha abençoando, irmão. Vamos cantar isso aqui, ó. Esse é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eita, que Deus venha abençoando. Isaac, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aí compartilhando aí, ó. Está aí, ó, ajudando a fazer essa live melhor ainda, né? Com tua presença, não é? Esse também ensino aqui é para alegrar o coração das pessoas. Quem canta aí, ó? Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos estar orando, Senhor, irmão. Vamos colocar a tua vida na presença do Senhor. Vamos estar orando, sim. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém. Que Deus te dê muita força para cantar o hino dele. Ô, glória. É bom, né, irmão? Eu não tenho aquela voz, né? Igual vários cantores têm, famosão aí, né? Mas eu tenho a voz que Deus me deu. E, né, a gente tem, graças a Deus, podemos cantar. Então vamos cantar e louvar o que Ele nos deixou para fazer, né, irmão? E é bom, né? Cantar uns louvores para Deus, né? É bom, né? Em casa mesmo, né? A Ele é a honra e a glória, né? Ele é digno de todo louvor, mano. E esse aqui, ó, que a gente sabe, né? Que é mais facinho pra gente poder cantar. Né? A gente tenta, né? É cantor. Aquela, nossa, que cantor, né? Mas a gente vai tentando, né, mano? Pra Deus é bem-vindo, né? Todo o nosso esforço. Né? Que Deus abençoe a vida de vocês que estão entrando aí. Vamos compartilhando, né? Compartilhe aí o vídeo aí, se inscreva no canal. Vamos chegar a vários lugares, né? E tem esse aqui, ó. Esse é o verdadeiro louvor a Deus, ó. Cristocêntrico aqui, ó. Não há Deus maior, não há Deus melhor
Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor. É a ele, né, irmão? A ele a honra e a glória. Se nós colocar ele em primeiro lugar sempre na nossa vida, irmão, nós vamos se dar bem. Sabe? Nosso dia melhora, a nossa vida melhora com a presença dele em nossa vida. Não precisa muito, não. Só a presença dele já nos fortalece, nos traz um novo ânimo. Amém? Não há Deus maior. Ó, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse quem tu és. Esse hino também é bonito, né, irmão? É cada hino bonito, cada louvor, né? Que Deus se faz presente nos louvores também, né, irmão? E eu creio que ele se faz presente mesmo em vários lugares, né? Onde a gente buscar ele, onde a gente estiver e buscar ele de todo o coração, ali ele se faz presente, com toda certeza. É assim, ó. E quando a gente cantar e louvar a Deus, assim, ó, tem que exaltar mesmo o nome de Cristo aqui, aqui, ó. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e nos rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sabe? É bonito, irmão. Os louvores assim que coloca Cristo na presença dele sempre, né? Coloca Cristo como referência. E que ele venha ser referência mesmo para nós, né? Sabe? Onde nós estivermos, naquilo que nós formos fazer, né? Mas referência. Que aí sim a gente vai aprender, né? Sempre perguntando para ele se é aquilo, né? Tem uma coisa legal que a gente aprende. Se a gente for fazer alguma coisa, ver se Cristo faria isso, se põe no lugar de Cristo. Será que Cristo faria isso? Será que Cristo tá nesse lugar agora, nesse momento? Será que ele faz no lugar que você se encontrar? Será que Cristo faz parte aqui? É, né? Nós estamos lendo a palavra aqui, irmãos. Aí caiu no Salmo 23 para a nossa reflexão. Amém? Que Deus venha abençoando vocês aí. Quiserem compartilhar, né? Chamar as pessoas para meditarmos juntos, né, irmão? Porque a palavra de Deus é para todos, indiferente, sabe? Cristo veio para todos, para que todos, né, venham a ter o conhecimento, o arrependimento e assim chegar à salvação, né? Por intermédio de Cristo. É, né? O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Viu? Quando a gente coloca Deus, irmão, e Cristo em primeiro lugar, fala: Senhor, o Senhor é a minha direção. O Senhor é o pastor dos pastores, mestre dos mestres, médico dos médicos. Aqui está, Senhor, a minha vida. Eu sei que em Ti
não vai faltar nada. Eu sei que o Senhor vai rogar por mim, sabe? Porque quando a gente confia no Senhor, mesmo nas caminhadas da vida, nas dificuldades que nós enfrentamos, Ele está conosco, Ele vai nos direcionando. O Espírito Santo de Deus vai nos direcionando, sabe? Porque Ele foi para o céu e deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, Ele faz nos lembrar da palavra de Cristo e tudo que Cristo falou, né, para a gente. Às vezes a gente está passando por situações, né, falando, mas eu não consigo achar saída. Aí o Espírito Santo vem e faz você lembrar da palavra que Deus falou contigo, no teu coração, naquele certo momento da sua vida. Ele faz você lembrar das promessas que Ele tem feito para você, sabe? Ele faz, a Ele em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele vai te conduzindo, irmãos. Quando a gente deixa Ele conduzir, né? Porque quando a gente quer tomar as rédeas, a gente por nossa conta mesmo, a gente não consegue, né, irmão? A gente, muitas vezes, a gente prefere. Por quê? Porque às vezes o caminho da gente é meio dificultoso, né, irmão? E Cristo vai ajudando a gente a passar pelas barreiras. Quando a gente toma as rédeas, a gente vai encurtando o caminho, a gente vai pegando atalhos. E esses atalhos geralmente levam para os precipícios, né? Nos afunda, porque nós saímos da direção de Deus, né? Tem um filme muito bom, preciso assistir, que eu vou até citar o nome do filme, é O Peregrino. Esse peregrino assim é muito bom, que ele cita muito bem os atalhos da vida, o que leva, sabe? Quando Deus direciona a gente ouve os conselhos de outras pessoas, né? Do maligno, na realidade, a gente ouve conselhos que nos levam a atalhos, e esses atalhos geralmente não é por Deus, porque quando é por Deus, Ele nos avisa. Né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês que vão conectar, as pessoas que vão compartilhar, as pessoas que vão entrar nesse momento aí, né? Que a palavra de Deus venha entrando no seu coração, né? Restaura-me o vigor, restaura, Senhor, o vigor da vontade, essa alegria de estar na tua presença, né? A força. Muitas vezes a gente se encontra fraco, desanimado, né? Cansado, triste, sem motivação nenhuma para continuar, né? Não tem motivo para mim continuar nessa caminhada, não tem motivo para mim estar fazendo isso, não tem motivo para mim poder estudar e continuar alcançando o objetivo que eu tracei na minha vida. Perdi totalmente as esperanças. E Deus, quando a gente está em Cristo, em Deus, Ele nos restaura toda esse vigor, né, de vontade de continuar, sabe? Aquilo que a gente pensava que não ia acontecer, acontece. Os sonhos, quando a gente está na presença de Deus, são restaurados, irmão, sabe? Um sonho bonito, né? A vida da gente, assim, que eu vejo na Bíblia ali, passagem, que veio a lembrança agora, é de José, né, irmão? José passou por tantas coisas, né? Ele tinha sonhos e Deus revelava para ele em sonhos. Queria ser alguém, né? Que Deus ia usar muito ele. Contou esses sonhos para os seus irmãos, né? Seus irmãos já, né, despertou a inveja, a raiva dos irmãos dele. Esse sonhador aí não faz nada, só vive sonhando. Né? Aí ele era muito querido pelo pai dele. O pai dele gostava muito dele. Aí os irmãos saíram para trabalhar, porque os irmãos eram mais velhos, né? Com certeza ele era mais novo. Saíram para trabalhar, mas por isso ele tinha tudo para ser uma pessoa descrente em Deus, né? Por todas as situações que ele passou. E a gente, muitas das vezes, mas se a gente for comparar as situações que a gente passa nessa vida, que hoje com o ensinamento que nós temos da Bíblia, porque quando a gente pega a Bíblia e lê, né, e traz ela para a vida da gente, para a gente aprender com ela, a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ele tem muito ensinamento, né? A palavra de Deus é verdadeira, e Deus é tão bom, que nos deixou o guia de como a gente proceder nessa vida, de como a gente viver, de como a gente se dar bem, sabe, de como a gente levar uma vida tranquila.
como a gente ter paz, sabe? Aí ele fala assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, irmão. Ele fala para a Bíblia, né? Ele ensina a gente como a gente se dá bem. Só que a gente insiste em seguir as coisas erradas desse mundo, que parecem certas, mas não é, né? Porque quando a gente está em Cristo e a gente está na Bíblia, assim, meditando nela, tendo um encontro com Deus, né? Tendo intimidade. Primeiramente, a gente tem que ter intimidade com Deus, né? A gente mesmo, sabe? A gente ouve tanto falar desse Deus, né? E a gente tem que ter intimidades com Ele, orar, conversar com Ele, sabe? Oração nada mais é que você conversar com Deus. E você conversando com Deus, Ele vai te responder, mano. Você vai pegando aquela intimidade com Deus, aí você vai se abrindo. Aí Deus vai te curando, automaticamente Ele vai te curando também. E a gente é imperfeito, não. Ele vai nos moldando, vai nos curando. A gente vai entendendo o processo de Deus na nossa vida, sabe? Aí voltando lá em José, irmão, ele tinha tudo, né, para ser uma pessoa não temente a Deus, mas com raiva de Deus. Ele foi, né, vendido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna lá, num buraco lá, né, num poço, ficou lá sem entender o porquê que ele tinha feito, né, de tão errado assim, né? Tinha contado só o sonho para os irmãos dele, algo que ocasionou, né, a inveja. Ele foi traído, né? Vendido pelos seus próprios irmãos, que era para cuidar dele, né? Era para ser a família era a base, né? E ele foi vendido, irmão, como escravo. Aí chegou lá, foi comprado, mas mesmo assim, irmão, pra você ver, ele não blasfemou, né? Ele ficou na dele, e sempre orando para Deus e buscando, porque ele confiava em Deus, né? Ele sabia o Deus que ele servia. É, né? Ele foi lá para casa lá do Potifar, lá, pra você ver como é que é as coisas, né? E ele foi para de escravo. Ele tendo o dom lá de Deus, buscando em Deus, ele começou a se destacar na casa de Potifar. Ah, pra você ver como é que Deus é bom, né? Quando ele procura, a gente tá sempre com Deus, mesmo naquela adversidade que ele passava, era uma pessoa liberta, virou um escravo. Mesmo naquela escravidão que ele se encontrava, Deus foi ajudando ele. Ele foi sendo processado ali na realidade, né? Foi tendo um processo dele na vida dele de aprendizagem com aquela situação aonde ele se encontrava. Por isso que Deus, irmãos, às vezes Deus, a gente passa por umas provações, né, nessa vida, mas tenha certeza que essa provação não é para tua destruição, não. É para o teu aprendizado, porque através daquele aprendizado que você vai ter, você vai saber lidar com aquela bênção que Deus vai te trazer no futuro. Imagina, irmãos. E ali ele aprendendo, irmão, com Deus, com as situações. E ele ganhou a confiança lá de Potifar. Potifar entregou até a casa dele e as finanças para ele, né? Imagina, você como escravo e ter o seu senhor lá, né? Naquela época lá, confiar em você. Aí o inimigo é muito astuto, irmão. Ele viu que José, né, tava se destacando e tudo mais. Não, vou cortar as asinhas dele lá, né? Aí ele foi e seduziu a mulher de Potifar. José é uma pessoa segundo o coração de Deus mesmo, é uma pessoa que estava ligada em Deus. E ele percebeu, irmão, que muitas das vezes o ser humano peca, hoje em dia, muito mais, né? Nessa parte, porque se uma pessoa, né, dá em cima de um homem mesmo, né? A tentação vem, né? Se o homem não tiver firme em Deus para entender, ele cai, irmão. Ele cai. José entendia o que ele tinha feito. Ele estava na casa do seu senhor. Primeiramente, ele respeitou o lar da pessoa que se encontrava, a casa que ele se encontrava. Ele respeitou o dono da casa, que é o marido da esposa, né, da mulher de Potifar lá. Ele respeitou o cara e viu e meditou nas consequências daquilo, sabe? Ele viu, ele mediu tudo, irmão. E ele, como temente a Deus, ele sabia que aquela coisa lá que a mulher dele estava dando em cima dele, se ele cedesse àquela tentação, ele ia se prejudicar. Ele ia prejudicar não só a vida dele, como quebrar a regra com Deus,
que Deus não aceita esse tipo de coisa, né? Ia perder a confiança de Potifar, ia acontecer um monte de coisa. Por isso que é bom, né? A tentação, a gente meditar, pensar, estar com Deus ali e fugir da tentação. Se você vê que você não vai conseguir vencer, sabe que a lei vai te derrubar, foge dela. Porque você vai querer encarar a tentação, senão, né? Deus manda a gente fugir da tentação. E é verdade. Se você tem uma coisa ali que você sabe que é fraco, você já se livrou daquilo, mas aquilo ainda tem uma influência, por que você vai lá? Um exemplo bem bom é o meu caso mesmo, quando eu tinha vício, né? Vício de bebida. Aí, o que eu fiz, irmão? Você acha que eu vou ficar lá num ambiente onde eu posso cair? Eu vou ficar ali, ó, convivendo, ou praticamente estando ali do lado, né? Sabendo que é uma coisa que eu posso cair, mas se eu tiver com Deus no coração e sabendo das regras que Deus põe e temendo, né? Ter temor daquilo que a gente lê também. Saber que um Deus é um Deus de justiça. Se a gente praticar, né, aquela coisa que Deus falou que não é, que já explica, né, na Bíblia, que não é. Igual, por isso que eu falo, quando a gente tem intimidade com Deus, irmão, você aprende assim, quando você está com o Espírito Santo de Deus, em intimidades com Deus, o Espírito Santo de Deus já vai, né, te mostrar que aquilo não é certo. Ele vai te incomodar. Se você tentar fazer alguma coisa errada, a tua consciência vai começar a pesar. Tá, mas tem alguma coisa errada, isso aí não é certo eu fazer. Sabe que o Espírito Santo ele vai te cutucar e falar, ó, isso aí não é certo você fazer. Se fazer, né? A gente tem que dar ouvidos para essas intuições, que geralmente é o Espírito Santo que fala para nosso bem, irmão, sabe? Restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Isso é Deus, irmão. Quando a gente andar, mesmo nos lugares perigosos que a gente se encontrar, os lugares que a gente for, Deus está ali protegendo a gente, sabe? Confia no Senhor. Esse Deus é o mesmo de ontem, hoje e vai ser eternamente. Mas a gente tem que crer nele, mano. Não crer da boca para fora, eu creio, Senhor, eu creio. Creia, irmão, do coração, dentro do coração, porque Deus, ele sonda o coração da pessoa. Não adianta você falar da boca para fora, querer enganar as pessoas, fazer um teatro ali, sabe? Senão a tua vida, você vai passar a vida inteira nesse mundo, buscando a Deus sem ter resposta, sabe? Porque Deus, ele gosta de coração sincero, sabe? Se entregar realmente, crer que Deus vai fazer a diferença na sua vida, que Deus vai acontecer aquilo que você pediu e tanto você necessita, que você já colocou na presença do Senhor e Deus sabe que você necessita, sabe? Ele vai fazer no tempo certo e crer. Quando a gente crê, irmão, tudo é possível que crê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Deus é maravilhoso, Cristo é maravilhoso. Tantos exemplos na Bíblia aí que tem, né? E José, irmão, você vê como é que Deus ele trabalha quando chama, né? E José, mesmo assim, na casa de Potifar, ele fugiu da tentação. Então a gente tem que aprender com isso. Esses são os exemplos que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. Não é só tanto homem, não, a mulher também, sabe? De repente você está aí nessa tentação, aí nessa coisa, sabe? Porque a tentação vem tanto para homem e tanto para mulher. A gente tem que saber se livrar dessas tentações que vão nos levar para o fundo do poço, irmão. Com certeza vai nos levar. Porque tudo que é errado, a gente pratica, vem as consequências, sabe? Você vai pagar um preço depois. Pode ser no momento agora, não pode ser naquele momento exato, não é naquela área ali específica que você fez, pode ser em outras áreas, não. Porque tem várias áreas do ser humano, sentimental, financeira, sabe? Emocional, né? A gente às vezes sofre muitas disso aí, porque a gente mesmo plantou, irmão. Porque Deus fala, Cristo veio para quê? Perdoar o pecado, porque é o pecado que nos afasta da presença de Deus. Deus não compactua com o pecado. Quem que é o pai da mentira? O pai do pecado é o diabo, irmão. Ele que faz a gente pecar para se afastar de Deus.
E assim ele ficar no controle da nossa vida, sabe? Mas quando a gente dá a vida para Cristo, para Deus, Deus que está no controle, sabe? E ele vai agir pelos seus, irmãos. Mesmo que eu estiver mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Sabe? Onde você se encontrava, se você está naquela situação doente, sabe? Enfermo. Isso que faz mesmo, né? Por andar não temerei mal algum. Sabe por quê? Se você está na enfermidade, mano, pensando coisa, e Deus ali, entregue na mão dele, mano, você mesmo, sabe? Logicamente a gente vai orar, interceder, mas a pessoa, ela orando, ela apresentando, sabe? Ela se doando a Deus. Deus está ali, irmão. Sabe, aquela mulher do fluxo de sangue mesmo. Ela se encontrava enferma, gastou toda a sua grana, todo o seu dinheiro atrás da cura e não conseguia ter cura. Pelo contrário, ficava mais doente ainda. O que ela fez? Ela botou a sua fé em ação. Ela viu Cristo passando. Mesmo que não pudesse chegar onde ele chegou, mesmo temendo por ela, sabe? Ela chegou e pensava consigo pela fé dela, irmão. A fé dela. Ela pensava com ela mesma, consigo mesmo. Ela pensava, se ao menos eu tocar-lhe as vestes, eu sararei. Sabe aquela fé, irmão? Ela sabia que ali ela podia curar, confiar que vai acontecer, porque todo o dinheiro que ela tinha não valeu de nada. Não curou ela. Ela tinha dinheiro para gastar com médicos e tinha gastado com vários médicos. Imagina que situações, 12 anos sofrendo, né? Agora, se pôr no lugar daquela pessoa, 12 anos a gente, né, com uma dorzinha de dente ou de cabeça, a gente já, né, já quase entrega os becos, já tá quase morrendo. Imagina ela 12 anos sofrendo, hum? Sofrendo ali. E não podia chegar na perto dos outros, não, era considerada imunda, né? E quem a tocasse também era considerada imunda também, né? E tanto é que ela tocou e Cristo perguntou, alguém tocou em mim, né? Aí a multidão ali espremendo o Cristo, porque todo mundo queria, né? Tocar lá no ungido de Deus, lá, o Cristo, né? Só que como é que Deus conhece? Ele sentiu que saiu o poder por causa da fé da pessoa. Mano. Quantas pessoas não estavam tocando ele aí naquele momento? É porque só ela. As pessoas geralmente ali estão curiosas só, né? E ela tocou e creu de coração que aconteceu um milagre na vida dela. E tomou posse, né? Você vê como é que ela tomou posse, mano? Ela creu naquilo que ela creu pensando para si própria. Eu sei que somente se eu tocá-lo, eu sei, eu sararei, viu? Ela tomou posse naquele momento da cura dela. E ela foi curada. Ela mesma, ninguém precisou interceder por ela, entendeu? Ela mesma fez a oração dela, intercedeu, falou, tomo posse dessa bênção do Senhor. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida, a palavra de Deus. E Cristo sentiu. Saiu poder de mim. Aí até os discípulos ficaram admirados, mas Senhor, como é que saiu o poder do Senhor aí? Olha o tanto de gente que está aqui ao teu redor, ainda você pergunta quem me tocou. Aí todo mundo ficava, né? Aí Cristo, não, mas eu senti seu poder. Quem me tocou? Perguntou. Aí ela respondeu, foi eu, Senhor. Filha, vai em paz. Tua fé te salvou, sabe? É muito bonito, né? Isso é fé. A fé que move montanhas. E depois de José, irmãos, voltando lá para José. José, depois que ainda saiu da casa de Potifar, ele fugiu, né? Mas mesmo assim, a mulher de Potifar foi lá e condenou ele, né? Falou que ele tinha feito uma coisa que não fez, falso, levantou um falso contra ele. E é o que mais a gente vê hoje em dia, né? E todo mundo aplaude, massacra a pessoa sem ter entendimento, sem conhecer a verdade. Sabe, José foi condenado, né? Imagina, ele falando a verdade, fugiu do pecado, e Deus estava com ele, irmão. Mesmo nas situações que ele se encontrou. Aí ele foi preso, né? Mas mesmo assim Deus era com ele, irmão. Aonde ele estava, onde ele colocava os pés, prosperava o lugar, irmão. Lá na cadeia mesmo. Ele não virou líder lá e ajudava a comandar e a cadeia ficou até um lugar melhor.
Aonde você estiver, quando você está com Deus, pode ter certeza. Onde você colocar os pés, as coisas vão melhorar. Tudo vai melhorar na tua vida. Mas quando a gente deixar Deus trabalhar. E quando Deus tem um plano, olha que bonito. Ali, você vê o trabalhar de Deus. Ele foi só confiando no Senhor. Olha o processo que teve a vida desse rapaz aí, mano. Se a gente se fosse no lugar dele, né? De José, por exemplo. Ali no comecinho da carreira, ali na caminhada dele, nós já tinha entregado os betos, já tinha desistido. Tá lá, capaz mesmo. Meus próprios irmãos me traiu, me jogou aqui, me jogaram aqui nesse poço aqui, me venderam. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós confiamos, que eu confio? Me abandonou aí. E depois, mano, jogou aí na cadeia ainda. Foi lá pra casa do Potifar. Né? Levantaram um falso contra ele, uma mentira, né? Ele foi jogado na cadeia e ali ficou um bom tempinho também, né? E Deus foi trabalhando ali. Aí ele encontrou dois grandão que trabalhavam lá com o faraó, lá na casa do faraó lá, né? Foram presos ali com ele e ele revelou os sonhos deles, né? Deus deu o dom do sonho para ele. Então ele contou aquele sonho que ele teve lá no passado, lá, quando ele contou para os irmãos lá que Deus fazia, inocente, né? Foi contar. Aí, esse mesmo sonho, Deus falava com ele, mano. E ele foi descobrindo o dom dele. Mesmo lá na cadeia, imagina. Quem daria alguma coisa para ele lá, esquecido, lá naquele buraco lá na cadeia, lá, né? Na prisão, esquecido. Ninguém lembrava dele que ele existia lá, né? Ninguém. O pai dele tinha dado, já considerava ele morto, nem sabia que estava vivo, porque os filhos mentiram, né? Os irmãos dele mentiram, falou que tinha morrido, sendo ser atacado por um leão lá e morreu, né? E aí você lá naquele fundo de poço, lá naquela cadeia, lá preso, né? E Deus falando com ele. Só que ele não abandonava a fé dele. Pelo contrário, ele foi amadurecendo cada vez mais. Porque as situações que a gente se encontra, tem certas situações que Deus deixa para nos aprimorar, sabe? Para a gente poder aprender a ter contato com Deus e confiar de coração que Deus pode fazer e faz, né? A diferença na vida da gente quando a gente deixa. E ali, ele foi e revelou o sonho, né? Um morreu mesmo, o sonho era pra morte mesmo. O outro era que ele ia voltar lá pro palácio. E foi o que aconteceu. Aí tava lá o faraó teve um sonho. E aquele sonho ficava perturbando ele, sabe? Ninguém conseguia decifrar, chamou os mestres mágicos, chamou todo mundo lá, que tinha lá conhecimento daquela época lá. E ninguém conseguia decifrar. Voltando, é mesmo? Tá atendendo as ligações aqui. Eita, é tipo assim, já reparou? É tipo assim, já reparou? E é toda vez, irmão. Toda vez que eu invento de fazer uma live, sabe que eu vou fazer uma live, aí já começa. Ou às vezes é um telefone, ou é alguém no portão. É com vocês assim também, não? É que pode, né? Deus é tremendo, mano. Quando Deus ele faz, ele acontece na vida das pessoas quando a gente deixa Deus trabalhar, sabe? Deus é maravilhoso. Deus é bom. A tua vara e teu cajado me consolam, me protegem. Bom dia, Paula. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aí compartilhando aí, ó. Conectado nessa live aí. Falando um pouco do amor de Deus, né? Para o nosso dia. Que possamos estar sempre na presença dele, né? Que Deus venha abençoando seu dia. Amém? O seu varado, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim
à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Deus, ele honra as pessoas, meu. Né? Igual nós tá falando de José. José foi honrado. Pra você ver como é que o trabalhar de Deus e o processo de Deus na vida dele. E assim na nossa vida, meu. Se você parar para pensar e analisar, o desde a o que a gente passa no processo que Deus tem na vida da gente, de cada pessoa. De cada pessoa nessa terra, é assim, irmãos, é um aprendizado. José foi aprendendo ali, desde quando ele decifrou os sonhos, né? Ele louvor a Deus, Almeida, Deus abençoe. Vamos estar orando sim, irmão. Vamos botar o nome das pessoas em oração para Deus. Opa, Deus é tremendo. Falando com ele aí, ó. Ele vai trazer a solução que vocês precisam nesse momento também. Deus, ele... Aí Moisés, José, né? Tava lá. Aí passou um tempo, aquele sonho que o faraó teve, ninguém conseguia decifrar. E ele lá, irmão, preocupado com aquele sonho, perturbado com aquele sonho. E trazia todos os mestres, os magos, mágicos, para poder decifrar o sonho dele e ninguém conseguia. Aí aquele rapaz lá que José tinha decifrado o sonho que ele estava preso, ele voltou pro banquete lá do faraó. Aí o faraó, ele falando, ele falou, não, eu conheço um rapaz. Ele decifra sonhos. Ele falou, de onde ele decifra sonhos? É um hebreu, ele está preso lá na cadeia, lá, na prisão. O nome dele é José. Ele decifrou os meus sonhos. Aí ele contou, né, pro faraó. Aí o faraó mandou chamar ele. Aí ele falou, você decifra sonhos? Eu decifrei sim, meu Deus, né? Meu Deus, ele decifrará e eu falarei o que significa para você esse sonho, qual o significado desse sonho que você teve, sabe? Me dê um dia, eu vou orar, meu Deus, eu vou buscá-lo. Ó, você vê primeiramente Deus, né? Ele não veio por conta própria, não. Ele vai orar a Deus, buscar a Deus, sabe? E isso demorou numa base de 2 anos, irmãos. Ele lá pro cara lembrar, hein? Pra pessoa lembrar dele, lá na prisão, imagina. A gente com muito menos, a gente já cai por terra, aí, né? A gente já se desaba. Uns probleminhas que a gente consegue solucionar, não é problema sem solução, é problemas que a gente consegue solucionar. Mas quando a gente fica calmo, com paciência no Senhor, esperando, pedindo a Deus orientação, e Deus ele vai fazendo, ele vai nos abençoando, ele vai nos dando a solução. Ali José, quanto tempo lá, né? Ele ficou ali naquela cadeia, mais 2 anos, de todo aquele processo que ele sofreu. Imagina, era para ele ter desistido, né? É ou não é? Fosse um de nós se colocando no lugar dele, será que nós aguentaria todo o processo que ele passou? Agora você se põe no lugar dele e pensa o seu processo que você está passando, né? Essas provações que você está passando, o que você está aprendendo com ela, né? O que você está tirando de bom nessa provação? Meu Deus, é um telefonema atrás do outro. Só porque eu comecei a live, se não tivesse começado, não tinha telefone. É assim, né? E naquele instante que ele buscou a Deus, né? Ele buscou a Deus. Deus falou com ele. Ele decifrou o sonho do faraó, sabe? O faraó ficou impressionado com ele. Ao você ver Deus, ele começou a amolecer o coração do faraó naquele momento. E era um homem que acreditava em outros deuses, nem acreditava no Deus de José, né? Mas acreditava em outros deuses. Né? E mesmo assim Deus usou. Levantou aquele homem de Deus e colocou ele como governador, sabe? Ele governou a nação do Egito. Imagina um homem que veio lá do fundo do poço, foi vendido, foi escravizado, foi caluniado, foi jogado numa prisão,
sabe? E Deus levantou ele não perdeu a esperança. E aquele mesmo homem, né, que Deus levantou, ele cuidou daquela nação inteira, fez a nação prosperar na mão dele. Como é que, ó, você viu, fica imaginando como a pessoa que está em Deus, ela faz a diferença, não só para uma pessoa, mas para um país, irmão. Sabe? Um homem temente a Deus, um homem que andou certo nos caminhos de Deus, sofreu, passou por várias dificuldades na vida, sabe? Tinha de tudo para abandonar a fé, descrer de Deus, mas Deus ali o sustentando, irmão. E quando Deus o honrou, sabe? Quando fala honra aqui, ó. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras. Deus honrou. E será que Deus não honra a gente também, irmão? Deus honra, sabe? Se a gente persistir, irmãos, persistir na fé, persistir na palavra de Deus, seguir o que Ele manda, sabe? Ele vai nos orientando nesse processo que a gente passa. Porque a gente mesmo que cava, né? Hoje em dia a gente mesmo cava, irmão. Ali com José não foi ele que cavou, ele foi perseguido, sabe? Mas hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, com a palavra de Deus que é dita, o aprendizado que nós temos, né? E a gente ainda erra, o que você quer que Deus faça, irmão? Você tem que pedir misericórdia mesmo, né? Fala, Senhor, dá um entendimento para nós aí, para nós poder seguir a vida, porque a gente é muito cabeça dura. O Senhor dá a palavra de Deus, o Senhor dá um entendimento, que o Senhor fala, buscar e pedir sabedoria, que eu dou de graça, eu dou, sabe? Pedir sabedoria, discernimento, entendimento. Meu povo padece por falta de entendimento. Entendimento é aquela quando você ora, lê a palavra de Deus e pede para Ele, fala assim, estou passando por isso e isso assado. Senhor, coloco a minha preocupação, o meu problema, a minha casa, meu casamento, o meu serviço, tudo nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Sabe? Você tem que ter fé. Eu sei que vou receber essa cura e já está recebido em nome de Jesus. Já estou pronto para ser curado, igual a mulher do fluxo de sangue. Eu somente se eu tocar, eu sararei. Eu tenho isso comigo. Ela pensava consigo própria. Sabe? Olha, isso é fé, irmão. É fé que move montanhas. A fé que Cristo fala do tamanho de um grão de mostarda. Então nós não tem fé nenhuma. Né? Porque a gente vive aperreado. Por que andais cansados, sobrecarregados? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Né? Deus é maravilhoso. A gente tem que procurar Ele, né? E que Deus venha abençoando a vida de vocês. Né? Ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade, aí viu? Deus, Ele acompanhará. A bondade de Deus vai estar contigo. A fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. É assim quando a gente está com Deus, irmão. A fidelidade, sabe? A bondade de Deus andará com você todos os dias, não é um dia não, todos os dias da minha vida. Mas para isso a gente tem que fazer o esforço de seguir aquilo que Deus manda. Crer na palavra de Deus, né? O mais difícil hoje em dia é ser crer, né? Tem tanta coisa que falam para colocar a gente na descrença. Não sei se vocês estão acompanhando aquela Olimpíada lá, como que o inimigo está se levantando nesse tempo que nós se encontramos, irmão. Não sei se vocês repararam, mas como ele está se levantando, e o povo de Deus dormindo. Infelizmente estão dormindo. Igual o Brasil, irmão, o país, eu estava vendo uma reportagem, um documentário, que o país que mais tem igrejas é o Brasil. E é o país que tem mais difícil de se viver, mais corrupto, mais coisa ruim que tem, é no Brasil. O que está acontecendo com o povo, né? Quando Cristo fala, vinde a mim. Se vocês me amam, praticam meus mandamentos, aquele que me ama.
A gente se declara um país cristão. Aí vive com tanto problema, com tanta dificuldade, sabe? Será que a gente realmente pratica a palavra de Deus? Né? Será que a gente está trazendo para a vida da gente? Sabe, ou a gente está vivendo só de aparências? Porque não adianta nada a gente se enganar. Porque Deus fala, né? Se você duvidar no teu coração, você vai estar se enganando a si próprio, porque não vai acontecer, mano. Sabe? Não vai acontecer. Você duvida da palavra de Deus e quer que Deus faça. Não vai. Deus fala que não vai, não vai mesmo. Ele só vai fazer quando você acreditar de todo o coração e não tiver dúvida que aquilo vai se suceder na tua vida, porque você pediu crendo que as coisas já aconteceu e vai acontecer. Quando a gente crê que aconteceu já, você pediu já, fala, Senhor, isso vai acontecer na minha vida e pronto. Em nome de Jesus, está decretado. Vai acontecer, irmão. Mas isso eu tenho que fazer por onde também, né? Aí a gente vive no pecadão lá, só aprontando e deitando, enrolando, fazendo o que não deve. Aí vem as consequências, vai pedir para Deus, ó Deus. Deus primeiramente vai te moldar. José passou por um processo grande até conseguir sua vitória, porque a gente já apronta um monte, né? Aí Deus se arrependeu, lógico que Deus perdoa os pecados. E por isso que a gente tem um conhecimento, aí a gente começa a entender o porquê que a gente vai sofrer, né? Ele vai ajudar a gente a passar pelo processo para renovar a gente, né? Aí a gente quer que já aconteça. Foi para Deus, agora Deus vai fazer. Agora eu estou bam, bam, bam. Não é, meu Deus vai fazer um processo com você de limpeza total, de fortalecimento, pra você entender o processo dele na tua vida e quem é Deus na tua vida. O que Deus vai fazer ainda e muito mais daquilo que a gente pede para Deus e Ele concede. Ele vai fazer isso e muito mais além do que aquilo que a gente pede, sabe? Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus da Bíblia. Amém? Que Deus possa vir estar com providência na vida de vocês. Muito obrigado a todos aí pela companhia. E se Deus quiser, mais tarde um pouquinho, nós vamos fazer mais uma live aí, né? Deus venha abençoando a tua vida, Isaac, Paula. Louvor a Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. E compartilha a live, hein? Vamos fazer ela ficar famosa aí, não? Né? Que Deus venha abençoando e muito obrigado a todos. Tenham um bom dia na presença do Senhor.